A volta do Senhor Jesus, exposição em Gênesis 1. Gênesis 1, do versículo 26 ao versículo 31. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, e ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Meus irmãos queridos, nós temos aqui um texto em Gênesis, e talvez você esteja até estranhando, porque eu sempre prego escatologia em Daniel, em Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, conforme foi no último vídeo. Então me ocorreu assim, naturalmente, falar sobre a volta do Senhor Jesus, uma breve exposição em alguns textos, né? E hoje eu quero falar aqui em Gênesis 1. Mas o que tem a ver, ou onde está aqui a volta do Senhor no livro de Gênesis, que é o livro da criação, né? Da Gênesis, do começo? O que nós temos aqui, né? Eu sempre estou falando sobre criação, queda, redenção e consumação. Você vai ver sempre no meu canal, nos meus vídeos, nos meus sermões, nos meus estudos bíblicos, falando sobre essas 4 etapas: criação, queda, redenção e consumação. No entanto, na criação, nós temos aqui, né, nesse primeiro ponto, uma palavra muito importante, que é a palavra domínio. Domine o homem que ele fez e chamou de macho e fêmea. Depois, lá na frente, depois da queda, que Adão a chama, a mulher, de Eva. Eu tenho isso aqui em um vídeo meu, eu não lembro qual deles. Então, ele vai ter que dominar. Então a palavra domínio, ela prevalece, né? E essa palavra também é sujeitar. Deus abençoa, né? Essa palavra domínio vai do verso 26 a 27. E a palavra sujeição, ou sujeitar, sujeitai a terra, né? Eu vou estar abençoando vocês, e com a bênção que eu vos dou, sujeitem-na. Sujeitar a terra, versos 28 e 29. Né? E Deus viu que tudo era bom, e isso ele conclui no dia sexto, né? Portanto, numa numerologia, nós aplicamos, aí os teólogos aplicam, falam muito bem até, sobre a questão do número 6, né? O número do homem, né? O homem foi feito no sexto dia. Você pode observar que Jesus, na hora sexta, né? Na cruz, ao meio-dia, a hora sexta, tudo escureceu, né? Você pode observar que no sexto selo se consuma tudo, referente ao homem, a história do homem aqui, e aí vai seguir o que tem que seguir após então seja a consumação. Pois bem, a ideia, o plano, o projeto de Deus não é um plano que tem um plano A e um plano B porque o plano A falhou. É um plano só, inevitavelmente vai se cumprir. Porque quem falou foi Deus, e quando Deus fala, acabou e fim de papo, Deus anuncia o fim desde o princípio, fala lá em Isaías. Então, domine sobre os peixes do mar, né? Os peixes do mar e os oceanos vai estar debaixo do seu domínio. As aves dos céus, o ambiente dos céus, ou seja, não o céu onde está Deus, mas o céu, o primeiro céu, que nós chamamos de primeiro céu. Esse céu atmosférico aqui, você vai dominar sobre ele. Vai dominar sobre o gado, sobre todo o rebanho, sobre toda a terra. E vai dominar sobre todo o réptil. Então a terra será o local do seu domínio. O que está na terra, o que a terra produz, o que anda sobre a terra, o que se move sobre a terra, vai estar sob o seu domínio. Você vai também encher a terra, vai sujeitar a terra e vai ter ali o domínio sobre tudo isso. Então Deus incumbiu o homem de dominar, sujeitar, povoar, desfrutar, governar, guardar, trabalhar para a glória de Deus, né? Então você observa o seguinte: os oceanos, realmente o mar, os peixes do mar e o oceano, após a queda, nós temos que sempre pensar nisso. Tudo mudou após a queda, né?
Tudo mudou após a queda. Porque a queda, eu já falei e repito, né? Reitero, trouxe profundo prejuízo, atingiu profundamente o ser humano. A queda atingiu a humanidade de uma forma estrondosa e profunda, de tal maneira que tudo após a queda é diferente. O casamento é diferente, a vida conjugal é diferente, a vida familiar é diferente, a vida patronal é diferente, a vida social é diferente. Tudo é diferente por causa da presença do pecado. A presença do pecado ocorre ainda, mesmo nos salvos, mesmo naqueles que estão salvos, são a igreja de Cristo. Nesses também, evidentemente, que existe e que ocorre a questão da presença do pecado, que traz assim prejuízos terríveis, né? Então, nós vemos que após a queda também, evidentemente, o homem domina sobre o mar. O domínio continua, mas agora com a presença do pecado. Então você observa que os homens, o ser humano, ele consegue dominar sobre o mar. Ele consegue andar com navios sobre o mar, ele consegue andar com submarinos sobre o mar, ele consegue ter lazer e esporte sobre as águas no geral, mar, água doce e tudo mais. Você consegue observar que o homem constrói embarcações, navios imensos, que uma vez ou algumas vezes, né, indo para Campos dos Goytacazes, passando em algum lugar ali do Rio, não me lembro qual cidade, eu sei que era uma cidade portuária, e a gente via aqueles navios de carga e a Kombi, mas lotado de Kombi, perua Kombi, aquela Kombi da Volkswagen, parecia de brinquedo, eu olhava assim passando pela pista, não lembro qual cidade que era. Olhava assim lá e era assim tão, meu Deus, parece brinquedinho, parece aquele jogo, aqueles carrinhos que você compra, aquelas carteiras cheias, bem pequenininho, tão grandes as embarcações. Além disso, o homem consegue ainda dominar sobre tecnologias no mar. O homem consegue fazer com que submarinos naveguem, trafeguem abaixo das águas. Consegue dominar o comércio do mar, consegue vender, consegue comprar, consegue negociar, consegue trabalhar sobre a profundeza do mar nas regiões petrolíferas, consegue ir abaixo do nível do mar, vai fundando, vai lá, não sei como é que funciona, é um negócio bem, uma tecnologia avançadíssima, né? Vai em sondagem e tal e tudo mais, e consegue capturar de lá riquezas. O homem domina sobre o mar, mesmo após a queda. O homem consegue ter esse domínio, né? E consegue comercializar. O grande problema é que por causa da queda e do pecado, o homem também extrapola esse domínio. Ele de forma avarenta, ele comercializa de forma predatória, por exemplo, a baleia, que é um mamífero, mas que é marítimo. Consegue fazer com que o próprio petróleo, que era para a riqueza, produza doenças e mortes naquele ambiente. Consegue de outras formas, nas águas doces, por exemplo, para tirar a riqueza que está nas águas do seu domínio ali, também fazer com que, por causa de elementos químicos, de produtos químicos, matem a natureza. O homem, por causa dessa avareza, consegue dominar sobre o mar, mas por causa do pecado, ou por causa da ordem de Deus, ele domina sobre as águas, domina sobre os peixes, porém, ele extrapola. E ainda consegue ser pervertido e perverso, como de fato é, e fazer comércio daquilo que era para ser um comércio desleal, né? E vai avançando nisso. Domina sobre as aves do céu. O ambiente de voo dos pássaros também é dominado pelo homem, né? Adão, evidentemente, não tinha, como nós temos hoje, aeronaves. O homem domina no ambiente das aves também. O homem consegue voar onde as aves voam, né? Você talvez já voou e você sabe como que é interessante um avião, um elemento tão pesado, né? Tonelada de peso, voa, né? É evidente que os motores propulsores, aquela coisa toda, a pressão 1 fica menor que a pressão 2 para que a nave vá, os helicópteros e os satélites, as sondas espaciais, etc. O homem domina no espaço, né? Nessa atmosfera e vai até além, vai no espaço sideral, já foi com foguetes, com, como é que chama? Ônibus espacial e estações espaciais. O homem domina nessa área, mas também por causa do pecado, o homem domina usando essas mesmas tecnologias, tanto navios para a guerra, como aviões para guerras, onde era para levar somente riquezas, prosperidade, prazer de viajar, de visitar. Como é rápido, né? Você de avião. Eu acho que 2 ou 3 anos eu fui para Rondônia e é tão rápido, você sai de um estado para o outro, questão de horas, 1h30, 2 horas, você já está, né? E se fosse de carro, ou se fosse como antigamente a cavalo ou a pé, meu Deus do céu, né? Meses de viagem. Não, agora rapidinho você sai de um estado e vai para outro, horas de um continente para o outro e assim por diante.
Mas também o homem, na sua avareza, por causa da presença do pecado, vai dominar nos ares, mas também o domínio do pecado sobre ele, de maneira que o que era para ser tão somente benefício e domínio com prazer, é um domínio também de pecado. Armas letais são criadas. Um voo de uma aeronave de guerra, de um caça de guerra, custa milhões ou até bilhões, né? Só uma hora de voo. Imagine usando todo o material bélico, toda a questão belicosa. Quanto se gasta numa guerra? Bilhões. O que se gasta numa guerra podia ser usado para reverter qualquer situação. Mas a presença do pecado e o homem distante de Deus domina sobre os ares, domina sobre as aves, mas o do pecado domina o homem e as coisas vão tendo essa questão tão terrível. Domínio sobre o gado, né? Sobre todo o rebanho. Então o homem tem o controle do rebanho terreno. O homem consegue, inclusive, domesticar animais. Consegue ter animais em casa. Gato, cachorro e outras espécies, por exemplo. Tem gente que tem tanto tipo de animal, né? Que doméstico, até estranho. E tem muitos, né? Mas o homem consegue dominar. O homem consegue fazer comércio do rebanho, consegue dominar rebanhos inteiros de búfalo, de boi, de cavalo, de ovelha, de equino, né? De equinos, de caprinos, de bovinos, né? E também consegue fazer uma extrapolação disso com tecnologias, com tudo. Pega, por exemplo, vamos falar aqui de aves, né? Também que faz comércio, os frangos, por exemplo. O frango leva, não sei o tempo, né? Assim, normalmente para produzir, para chegar ao tempo do abate, com as químicas, com as aplicações que fazem, rapidinho, em pouco tempo, dali ele cabe nascer já está sendo consumido, né? Gerando até morte por causa do seu produto químico. O rebanho, ele vai produzir leite, mas naturalmente ele produz X, mas com as tecnologias, com tudo isso, muitas vezes dessa forma, por causa de ganância mesmo, produz-se então muito em pouco tempo, mas a qualidade é terrível, né? E gera, por causa da avareza, um comércio de outras coisas, por exemplo, que uma coisa puxa a outra, né? Um abismo chama a outro. Aí começa então a puxar a indústria química, que puxa a indústria farmacêutica, que está ligada com a química, e assim por diante. O homem domina sobre o gado, mas o domínio do pecado no homem também está ali com as suas implicações. Lembre-se que o título desse estudo é A Volta do Senhor Jesus, Exposição em Gênesis. Veja lá. E domine sobre todo réptil. Inclusive, irmãos, vocês sabiam que existe comércio de réptil, né? Existe os serpentários que dão muito lucro. Eu vi numa pesquisa, ali num site, devia ter marcado o site, eu esqueci, que é lucrativo, vale mais do que ouro até, o comércio de réptil, né? Um filhote, dependendo da espécie, R$ 60 ou até mais, dependendo da espécie. Quanto mais raro, mais caro. Para que dali eles possam produzir para venda como se fosse como pet, né? Tem gente que tem pet, como cobra. Eu conheci pessoas que tinham, né? Uma serpente não venenosa. E ao comércio para o produto de beleza, para o comércio de bolsas, por exemplo, tem sapatos, por exemplo, né? E, né? De couro de jacaré, assim, porque são répteis também, né? Assim por diante. Então existe toda essa questão, né? Domínio sobre todo o réptil, né? Fazem até do próprio veneno, faz até o soro, que é benéfico para a saúde, e tem toda essa questão da ganância e a presença do pecado. E a ideia era, enche a terra e sujeita, né? Aqui estou falando domínio agora, vocês vão encher a terra, vocês vão produzir, vocês vão ser fecundos, porque tem minha bênção, vocês vão encher a terra e vão sujeitar a terra, vai dominar sobre a terra, vai produzir a terra, vai desfrutar da terra que eu vos dou. Porém, com a queda, como eu falei, existe ainda hoje o homem domina. Eu falei, o homem domina sobre as águas, sobre os céus, sobre o gado, sobre os répteis e domina sobre a terra. Porém, você observa que o homem domina tanto que ele toma para si e não quer nem a presença de Deus, ele quer ficar na terra? Você já observou que nem pessoas que não preocupam-se com a vida eterna, com a vida após aqui, porque aqui está bom para ele e aqui não é o nosso lar definitivo? Claro que vai ter uma transformação, novos céus e nova terra. Não se esqueça dessa palavra, novos céus e nova terra. Porém, o domínio é tão terrível que o homem quer de per si ficar só ele sendo como Nimrod. Vamos ficar aqui, vamos fazer uma torre, vamos construir um nome para nós, vamos ficar famoso e deixa Deus de lado. Porém, a palavra de Deus nos informa que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. E com a queda, essa sujeição, ela redunda muitas vezes e em muitas guerras, grandes conflitos por causa de terra, território. Hoje, 11 de fevereiro de 2022, você vai ligar o jornal, você vai ver a Rússia e a Ucrânia.
E a Ucrânia começou a fazer também exercício de guerra e a Rússia está com mais de 100 mil soldados já em regiões fronteiriças, por causa de domínio, por causa de terreno, por causa de território, por causa de espaço. Domine a terra. Mas nenhum texto diz domine sobre o homem. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o céu, sobre os répteis, sujeite a terra, produzam tal, mas não domine sobre o homem. Mas o homem quer domínio sobre o homem quer dominar o homem. Olha onde vai a questão do pecado. Lembra que eu falei que a questão do pecado é terrível? Então, eu quero que você note uma coisa bem interessante. Bem interessante. Já você vai entender porque eu estou falando que é a volta do Senhor no livro de Gênesis 1. Presta bem atenção. Olha comigo o versículo, capítulo 2 de Gênesis e o versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aí veio o Senhor dando a ordem aqui para comer todo o fruto, porém da árvore do bem e do mal e tal. Preste bem atenção nos versículos 2, 15, vou repeti-lo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Se você continuar lendo, você vai ver a criação do homem definitivamente explicado por Deus, ou mais detalhadamente, criou a mulher da costela de Adão, etc. e tal. No capítulo 3, a queda, né? A serpente, que é citada lá no livro de Gênesis, perdão, Apocalipse, né? 20, a antiga serpente, né? O dragão, a antiga serpente, o Satanás, o diabo, sedutoramente leva-os em sua lábia e o homem cai. Então você observa no capítulo 3 agora, e no versículo 23. Presta bem atenção comigo aqui, ó. Capítulo 3, 23. Lembre-se, 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 3, verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Preste atenção nesse detalhe. Deus pega o pó da terra, faz o homem, forma o homem, sopra em suas narinas e o homem se torna alma vivente, se torna um ser vivo. O homem cai, ele é expulso do Éden, do jardim do Éden. Presta atenção, Éden tinha um jardim chamado Jardim do Éden. No lugar que ele estava ali, Jardim do Éden, lugar de delícias, Deus formou ele aqui fora. A impressão que dá é isto. Se eu estiver enganado, algum teólogo quiser comentar aí, eu estou pronto a aprender cada vez mais. Mas o que eu entendo é, fez o homem e o colocou no Éden. Domine aqui, faz isso aqui você tem todo lugar de delícia, aqui tem uma árvore, você não come dela, tem a licença do conhecimento do bem e do mal e da vida, da conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. Feito isto, o homem seguiu, não sei por quanto tempo, então há a queda. Profundamente o homem peca, cai e é expulso, banido. Os querubins agora guardam o jardim do Éden e eles estão proibidos de entrar e vai para a terra que Deus o formou. Presta atenção no versículo 23 de novo. Eu vou ler o 22 e o 23. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Por isso que eu falei que estava tomado fora do Éden, e voltou agora para fora do Éden, porque só Deus pode conduzir o homem a um lugar de delícia, só Deus pode conduzir o homem a um lugar de gozo, só Deus pode introduzir o homem em sua presença. Com a queda, com o pecado, o homem agora vai ter que lavrar a terra do suor do seu rosto, vai comer do seu pão, não que o homem não trabalhasse. Negativo, o homem já trabalhava, dava nomes, plantava, zelava, melhor dizendo, cultivava, agora vai ter que lavrar a terra, e vai crescer cardos e espinhos, você conhece a história. Prestou atenção? 2,15 e 3,23, Deus formou e colocou, o homem cai, Deus o tira para da onde ele foi formado, para o pó, para o lugar de pó, para o lugar que ele iria e voltaria. Né? Do pó você veio, ao pó você voltará. Pois bem. Então, agora os peixes nos dias atuais, recapitulando aqui, existe uma caça predatória, uma pesca predatória, uma exploração terrível do petróleo e outras riquezas, como, sei lá, pérola e etc e tal. Aves do céu, um espaço que era para talvez só o domínio de lazer e prazer, agora com guerras, com naves. O gado agora, um comércio desenfreado. Todo réptil, usa até, como eu falei agora, para comércio, e inclusive até serpentários e outras coisas mais que o tempo não permite eu falar aqui, é evidente. Agora, o que acontece? Romanos 5,12 diz, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram.
A humanidade estava conectada, estava nos lombos de Adão. Quando Adão peca, a humanidade peca. O cabeça federal, ele pecou, a humanidade pecou. Mas eu não estava lá quando ele pecou, estava assim, estava em Adão. Ah, mas eu não tenho culpa. Pois bem, você não tem sim, né? Só que nós muitas vezes não queremos ter a culpa que Adão teve, mas queremos o gozo da salvação que Cristo cumpriu na cruz. Também não estávamos lá. Estávamos em Adão. E não queremos estar. Não pedi para nascer. E agora vou nascer pecador morto? Sim, nasce pecador e morto. Em Cristo, somos agora feitos nova criatura, nova criação. Mas também não estava nos pés da cruz, não estava lá no Gólgota, no Getsêmani, no Gólgota, nem no Getsêmani, nem no Gólgota, na sequência. Não estava. Mas o Senhor salvou aqueles que Ele quis salvar desta maneira. Então, em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos morreram, todos pecaram. Em Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 5,23, a parte inicial diz, o salário do pecado é a morte. Então, o homem agora é morto em ofensa e pecado. Observe comigo o que está escrito em Romanos 5,23. Este homem caído, este homem pecado, já que você vai entender a volta do Senhor Jesus. Calma aí, não fique apressado. Romanos capítulo 5, Romanos 1 e 23. Aqui está. Romanos 1 e o verso 23 diz assim. Eu acho que vou ter que ler o 21, né? Deixa eu ler do 18 em diante, vai. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento a Deus, ou conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos e se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora, e mudaram a glória de Deus, não glorificaram, verso 21, e mudaram a glória de Deus, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência e seus corações à imundícia para desonrar seus próprios corpos. Deixa eu parar aqui. Observe. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. O homem dominaria, e esta atenção, e ainda domina de alguma certa maneira, agora com a presença do pecado. Mas esse mesmo homem que era para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, sobre o gado, sobre a planta, sobre tudo, ele agora está dominado pelo pecado. Sem Cristo está dominado. Ou você é dominado pelo Espírito de Deus, ou você é dominado pelo pecado. Não tem como, não tem conversa, não tem isenção. Não tem neutralidade, não tem essa de, não tem. Ou você é dominado por Deus, ou você é dominado pelo pecado e, objetivamente, pelas forças das trevas, por Satanás, e seu destino é eterno com ele no lago que arde com fogo e enxofre, que nunca se apagará. Observe. Mudaram a glória de Deus em semelhança do homem corruptível. Agora, Deus fez o homem para a sua glória. Existem algumas implicações, outro dia até posso falar mais sobre isso, mas o que quer dizer fez o homem para a sua glória, a sua imagem e semelhança? Tem um acrasero, para a sua imagem e semelhança. Para que ele fosse aquilo que Deus é no universo, o grande dominador, o grande rei, que o homem estivesse ali como um governador abaixo de Deus, evidentemente, mas dominando, comandando e dirigindo, porém, o homem peca. E aí, em Romanos, Paulo fala, o homem, ele quer mudar, ele quer, olha bem o versículo 21, não glorifica a Deus, e mudar, 23, a glória de Deus. Os céus manifestam a glória do Senhor, e a criação anuncia as obras das suas mãos. O homem agora quer mudar a glória de Deus, dizendo, não. O homem corruptível agora, ele quer colocar a imagem de Deus mudando para o homem corruptível, pecador, colocando o homem no centro. Toda canção que não glorifica a Deus, toda canção nos cultos que você vê lá, para mim, eu, presta atenção no verbo. Se é para a glória de Deus ou se é para a glória do homem. Fica atento com isso, você que canta, que é ministro do louvor na sua congregação aí, você é pastor, né? Que tipo de canção estão cantando na sua igreja? Pega lá, o ministro, me dá aqui, quais louvores estão cantando? Estou cantando aqui para mim, eu. Presta atenção. Cante a glória de Deus, cante a palavra, cante o evangelho, cante as mensagens bíblicas e vai cantar bem. E vai cantar hinos
realmente cristocêntricos, que têm a glória de Deus em primazia. Então, agora coloca o homem dominado após a queda, coloca este homem corruptível. E Deus diz, façamos o homem para a nossa glória, para a nossa imagem e semelhança. Agora o homem quer trocar, mudar a glória de Deus em imagem de um homem corruptível, pecador, caído. Quer colocar, olha só o versículo seguindo aqui o 23, em semelhança do homem corruptível e de aves. Lembra lá? Domínio sobre as aves, agora a ave, agora colocando como aves esse plano, esse projeto. Mudar como de Deus, como o homem corruptível, e vai descendo. Como aves, e vai descendo. Observe, verso 23. E de quadrúpedes, ou seja, de gados, e de répteis, por final. Só voltou aqui os peixes dela de Gênesis, né? Mas vamos mudando a glória de Deus, negando a glória de Deus, em que a glória de Deus é mudada para o homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis, rasteja. Qualquer réptil ele anda baixado, ele anda embaixo, né? Qualquer réptil, lagarto, um crocodilo, qualquer réptil, ele anda de arrastado. Embora o lagarto tenha patas, mas anda arrastado. Correto? Então vai diminuindo. Mudam a glória de Deus, negam a glória de Deus, né? Não glorificam a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. E aí no verso 23, e mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Agora é mais para a semelhança de Deus. Imagem semelhante de Deus, mas agora para a semelhança do homem corruptível. Imagem de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Se você observar, numa profundidade maior de estudo histórico, por exemplo, você vai ver que muitas das divindades de todas as religiões que existem por aí, muitas são em forma de touro, em forma de bezerro, em forma de ave, em forma de serpente, em forma de peixe também, embora aqui no sítio, mas existem muitas entidades, enfim, né? Meio peixe, meio homem, por exemplo, sereia, enfim, uma série de coisas por aí. Pois bem, mas só que em Gênesis 3,15, vamos ler, é o chamado primeiro evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vou repetir. E porém inimizade entre ti e a mulher, a serpente, né? E a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A semente da mulher é a semente do mal, da serpente. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em 1 João 3, verso 8, na parte final ali, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. E no Salmo 145, versículo 13, está escrito assim: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura em todas as gerações. Você observa agora o homem que era para dominar e que de forma extravasa ele faz o domínio de avareza, etc e tal, e ele também é dominado, porque se ele não domina com o projeto de Deus, ele é dominado pelo projeto do mal. Observe, a ganância domina e aquilo que é para dominar passa a dominá-lo, porque pessoas matam por ganância. Deixa eu falar aqui em termos mais simples, fazendeiros se matam por causa de terreno, por causa de gado, por causa de venda. Comerciantes se matam, nações se matam por causa de território, como falei agora há pouco da Rússia, da Ucrânia, entre outras tantas que já ocorreram, né? Mas observe de alguma forma mais simples agora, traz agora para uma questão mais particularzinha assim. Observe. Domine sobre a terra, sujeite-na. Da terra brota o tabaco que domina o homem. Tem homem que não vive sem o cigarro. E vai até que acabe seus pulmões num edema, numa enfisema, numa coisa terrível ali. Eu conheço um amigo de infância, perdeu os dentes. E eu perguntei, o que aconteceu com o seu dente? Esse dente bateu? Não tanto fumar. Você usa prótese por causa do cigarro e continua fumando? Eu já perdi o dente mesmo, o que adianta, né? Pessoas que fumam até secar. Pessoas que fumam até não conseguem. O dedo está amarelo. De tanto nicotina. A planta que era da terra, que era para ele dominar, domina sobre ele. A cocaína também domina e também vem das plantas. Os ópios, muitos deles, né? A cachaça que vem da planta chamada cana de açúcar, né? Que produz a cachaça. Então, acho que é cana de açúcar, né? É cana de açúcar, eu imagino, mas a cana, né?
Posso estar falando bobagem aqui, mas a cana, de qualquer forma, ela é uma planta que domina sobre o homem. Certa ocasião eu preguei numa... aquelas casas de recuperação, lá em Jacareí, e depois o rapaziada foi me levar embora. Conversando com eles, perguntando sobre... né, eles tinham passado pelo processo de vícios e tal, e eu nunca usei droga, não sei o que é. Maconha, cocaína, eu nunca usei. Aí eles falaram assim para mim, olha, perguntando, né, imaginando que a pior das abstinências fosse o crack, talvez a cocaína. Aí falou, não, a pior abstinência é a abstinência do álcool. Eu falei, que isso, mano? Os três estavam comigo e falaram, a pior abstinência é a abstinência do álcool, né? Então por isso que a Bíblia condena, não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda. Já falei em outros vídeos que não há pecado, a Bíblia não diz que é pecado beber, é pecado se embriagar e tal. Mas tome cuidado, muito cuidado. Agora, vem comigo aqui para a palavra do Senhor. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E João 3, João 1, aliás, dizendo, e o verso 29, João Batista vê Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos informa lá em Coríntios 15 sobre o primeiro Adão e sobre o último Adão. O primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão, de baixo, terreno. O último Adão, celestial, vem de cima. O primeiro Adão abriu a porta para a morte. O segundo, ou melhor, o último Adão é a porta para a vida. Eu sou a porta, alguém entra por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Agora começa a entender a vinda do Senhor Jesus em Gênesis 1. O homem caído trouxe morte, destruição, e o domínio que era para ser um domínio de gozo, de glória para Deus, passa a ser um domínio pervertido, perverso, contaminado e manchado. Para que o domínio volte da maneira que Deus apraz, da maneira que glorifica a Deus, precisava que Deus se fizesse homem, né? E há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. E nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Então, o que acontece aqui agora? Vem Jesus para desfazer, para destruir as obras do diabo. Lembra? A semente deste vai ferir a sua cabeça, vai ferir o calcanhar, mas vai esmagar a sua cabeça, vai ferir a tua cabeça. E Jesus vem, é que ele vem com o seu domínio sempre eterno. E vem pregando o evangelho do reino. E você se lembra que eu falei agora há pouco, no princípio desse meu discurso, sobre somente Deus leva o homem para o lugar de delícias e ele é expulso por causa do pecado? Agora, Jesus, cheio do Espírito Santo, Mateus e Lucas 4, ele é levado pelo próprio Deus, Espírito, ao deserto. E por 40 dias foi tentado por Satanás, diz o texto lá em Lucas. De maneira que agora, não mais num lugar de delícia, de prazer, mas num lugar de deserto, lugar que tinha animais perigosos, perigosíssimos. Haja visto que no deserto, além do calor intenso à noite, de dia, o frio terrível à noite, os animais como escorpião, serpentes e outros animais, muitos mais, inclusive leões, lobos e sei lá o que mais tem nesses lugares, né? Terríveis. E ele ali, em jejum, vence aquele embate e vem pregando o evangelho do reino. E diz Marcos 1, verso 15, que como é que é? Que no evangelho, vou ler, fugiu aqui. Marcos 1 e 15, sempre estou falando, mas fugiu agora. Marcos 1, o verso 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então agora nós chegamos aqui em Jesus. O Jesus que domina e não é dominado. A Bíblia nos informa que em tudo ele foi tentado sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Um sumo sacerdote que em tudo foi pecado, porém sem pecado. 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, não pecador, pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Observe, ele domina sobre as águas. Você lembra que o primeiro milagre citado, e João afirma bem isto, é transformar água em vinho e domina sobre as moléculas. Não só a água que você enxerga, mas as moléculas. Ele consegue transformar, porque só Deus pode fazer isso. Ele domina sobre a água. Eu faço da água vinho, e se eu quiser fazer do vinho água, eu faço. Mas ele fez da água vinho para mostrar ali uma transformação. A natureza continuaria sendo líquida. Você ainda continua sendo pecador. A natureza continuaria sendo líquida, porém agora transformada. Entendeu? Quando Cristo voltar, nós continuamos sendo humanos. Mas não mais pecadores, não mais suscetíveis ao pecado.
transformado em corpo de glória. Jesus continua sendo do ser humano, mas é Deus, em glória e corpo de glória. Presta bem atenção. Ele transforma a água. E se você lembra domínio sobre os peixes, você lembra aquela passagem, eu ia até marcar, eu ia esquecer no versículo, onde cobram o imposto, peraí, todo mundo paga imposto, mas o mestre não paga? Aí o Senhor fala, Pedro, vai lá, lança um anzol, o primeiro peixe, você pega a moeda, olha lá, o peixe estava servindo lá. Né? Só você lembrar da questão de Jonas, mas só falando de Jesus para adiante, né? Jesus encarnado, mas dizendo, na sua obra como homem aqui, 100% homem, 100% Deus. Então ele vai, pega o peixe lá em Pedro, vai, paga tal, eu domino. Lembra da multiplicação dos peixes? Então o peixinho ali, né, segundo os historiadores, eram peixes defumados e tal, transforma, multiplica, toma, come pão, come peixe, come todo mundo aí. E de novo fez outra vez, pronto, come todo mundo aí. Entendeu isso? Ele domina sobre as aves do céu. O fato de andar sobre as águas já é um domínio sobre o que acontece no céu. O céu tem o quê? A gravidade. Nós não voamos por causa da gravidade. O avião voa com aquele todo peso por causa de um motor. As questões, as físicas e tal, mas se desligou o motor, ele vai cair mesmo. Não tem como. Mas Jesus, simplesmente, anda sobre as águas. Domina sobre as águas, domina sobre o céu. Aqui, junto as duas coisas. Né? Sobre as águas, eu estou andando sobre ela. E a gravidade aqui, eu posso flutuar, eu posso andar aqui sem domínio aqui nos céus e terra aqui no céu e na água, pronto. Lembra daquela tempestade? Lá em Marcos 5 e tal? Aquieta mar, aquieta vento, aquieta tudo. Cabe, eu mando aqui, eu sou do que eu domino. Adão não dominou. O pecado dominei, mas eu não sou dominado pelo pecado. Quem de vocês me convence do pecado? Certa ocasião o Senhor disse. Então ele andou sobre as águas. E depois lá em Atos 1 ele foi ascendido ao céu, nos fala lá em Atos 1, né? Ele vai ascendido aos céus, dando instruções aos discípulos e vai subindo. Ele domina na região do céu, nas áreas, na atmosfera e no céu dos céus, está entronizado à destra do Pai. Observe. Domina sobre todo gado. Tudo está debaixo do seu domínio. E eu quero falar aqui sobre gado no sentido animais mesmo, que tudo está sob o seu domínio. Mas tem dois tipos de gado aqui que eu vou citar aqui, você vai de cara vai perceber: bodes e ovelhas. Né? Então todo o domínio do rebanho está debaixo do Senhor. Uns são bodes e outros são ovelhas. As ovelhas estarão à sua direita na sua vinda e à esquerda os bodes. E para um vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para as ovelhas, e para os bodes apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E de todo réptil também. Você lembra que eu falei da serpente? Uma tipologia terrível, né, de Satanás, antiga serpente, de que também ele venceu e para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir, para desfazer as obras do diabo. O pecado não nos domina mais por causa da obra que Cristo fez. Somos perdoados e justificados, de maneira que agora o domínio pleno e glorioso da parte do Senhor. Lembra que também havia uma implicação ali na ordem para Adão, domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, o gado, sobre o réptil, e enche a terra e sujeita-na. Agora o Senhor Jesus vem e fecunda e enche a terra. João 1, verso 11. Está escrito: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E vai povoando a terra, e vai enchendo a terra. Deus, o Senhor Jesus, fecunda a terra, né? Com essa verdade, com seu sangue derramado. Né? Agora somos gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, verso 23. Essa semente que semeando na terra, que plantada na terra, que frutificou e vai enchendo a terra de filhos do Senhor Deus, vai fecundando. Adão fecundou a semente com a semente do pecado, e Deus, a semente do pecado, tirou uma semente ali para o seu propósito. Porém, Cristo, que é o ponto, é o ápice, é o centro da história, tudo aponta para Cristo. Então ele vem e fecunda a terra com muitos e muitos e muitos filhos. Agora, observe comigo, eu preciso ler aqui alguns 3 ou 4 versículos que estão em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, do versículo 21 ao 24. Eu vou aconselhar você, depois pesquisar no meu canal, A Excelência do Último Adão. Uma mensagem mais antiga um pouco. A Excelência do Último Adão. Eu vou deixar no link da descrição aqui nesse vídeo, tá? A Excelência do Último Adão. Depois você assista esse sermão. 1 Coríntios 15, de 21 a 24, diz assim:
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, Cristo é as primícias, né? No caso são, mas Cristo representa as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o seu reino ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Vou parar aqui, que se eu for seguindo aqui, vou ter que falar muitas coisas teológicas aqui, muito interessantes, mas eu vou parar nesse versículo 24. 23 é assim, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. O domínio dele aqui, ó. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai. Está aqui, Pai, completou. Na cruz, ele disse, está consumado. Na sua vinda, segunda vinda, na volta do Senhor Jesus, esse domínio total, pleno, que ele conquistou, que ele domina, agora está aqui, ó, o povo que vai dominar, o povo que vai viver eternamente, novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Hoje nós falamos de justiça, da injustiça social, né? Falamos de pessoas que são muito ricas, pessoas muito pobres, nações muito próximas, enfim. Mas quando Cristo vier, haverá justiça plena. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. Presta bem atenção. Tenta entender aqui, ó. O homem cai, o pecado domina, o homem domina de forma distorcida, avarenta, desconecta daquilo que é o propósito de Deus. Porém, o proto-evangelho, da semente da mulher, que vem é Cristo Jesus, que produz muitos filhos, que domina sobre o céu, sobre a terra, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre o gado, sobre tudo. Então ele vem, desfaz, destrói, aniquila a obra do diabo. Aí o versículo 23 diz: mas cada um por sua ordem, as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Lembra? O título desse estudo é A Volta do Senhor, exposição em Gênesis 1. Então, na sua vinda, na sua volta, no seu retorno, segunda vinda, ele vem definitivamente. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, porque o último inimigo que ser vencido é a morte. Ali acabou a morte, não tem mais domínio da morte, não tem mais domínio nenhum. O pecado não vai ter mais acesso como tem hoje, por exemplo. E todo domínio em Cristo Jesus, plenamente, a herança dos santos, assentar com ele no trono como Pai, como ele sentou no trono ao lado do Pai. Um novo nome, o maná escondido, que é ele próprio, né? Mas assim, de uma forma plena, enfim, tudo isto. Agora, olha só, Hebreus 9, verso 26 e 27. Hebreus 9, perdão, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam salvação. O homem morre e segue a juízo. Cristo veio uma vez para resolver a situação do pecado, que o homem agora não precisa mais ser dominado pelo pecado, embora haja a presença do pecado, mas somos justificados. Então, Gênesis 1 mostra o homem que era para dominar, passa a ser dominado, inclusive por uma bituca de cigarro. E eu já vi isso. Gente viciada caçando uma bituca pro chão que fosse para poder estar sem dinheiro ou sei lá alguma coisa, para caçar porque não estava aguentando mais. Imagina um ser humano que Deus criou para sua imagem e semelhança ser dominado por uma bituca de cigarro. Só para você ter uma ideia, fora outras coisas. Agora Cristo vem, domina sobre os céus, domina sobre os rios, domina sobre o mar, domina sobre o pecado, domina sobre o homem. A sepultura, a terra ali, que sepultou, a terra que estava ali, ele abriu, entrou, né? No sepulcro, embora não seja como hoje, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, que é embaixo na terra, era uma caverna, uma cova para colocar ali, fecha com a pedra, ali a terra teve que soltar, não teve como, ele saiu, né? Ele saiu. Não precisou arrancar a pedra, ele saiu. Eu sou o Senhor. Entendeu? Então Gênesis deixa bem claro que o homem foi dominado, mas Cristo voltará para que com esses que ele morreu, porque ele morreu, tenham plenitude de vida e para julgar aqueles por quem não o querem, não o recebem. Espero ter ajudado. Jesus voltará. O Senhor te abençoe e te guarde.